Seja bem-vindo à leitura da série Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Nós estamos no mês de agosto e nesse mês o Espírito Santo nos orientou a gravar esta leitura de Provérbios com esse título: Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. No sentido de que o livro de Provérbios é como se fosse um cardápio, onde você tem vários tipos de refeições, que são alimento espiritual. Cada capítulo de Provérbios traz pratos novos para nós consumirmos. E se nós pegarmos esse cardápio, nós podemos ler à vontade e aprender conselhos e recomendações para aplicar em nossa vida como alimento espiritual. E quando comemos a palavra de Deus, podemos comer à vontade, porque sabemos que o alimento que Deus nos oferece é bom para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento no relacionamento com Deus e no relacionamento com os homens, com as pessoas. Porque quem ama Deus e segue os princípios dele é bem-sucedido em tudo que faz. E hoje nós estamos no dia 28 de agosto. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e o mês de agosto tem 31 dias. Então, existe um alinhamento que permite ler o capítulo do dia ao longo desse mês. Hoje, dia 28 de agosto, vamos ler Provérbios 28. Lembrando que nós estamos fazendo essa leitura usando cores para facilitar a leitura. A cor verde claro é sobre os versículos que falam a respeito da justiça. A cor laranja claro é sobre os versículos que falam sobre sabedoria. A cor marrom claro é sobre os versículos que falam sobre pobreza e riqueza. E a cor laranja escuro é sobre os versículos que falam sobre a família. Assim nós vamos indo. Então, o versículo primeiro fala sobre justiça. Versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. O versículo primeiro está dizendo que os ímpios, os que praticam a maldade, eles vivem fugindo, mesmo que ninguém os persiga. Como os ímpios vivem fazendo coisas erradas, quando eles chegam no ambiente, eles ficam cuidando do ambiente porque eles ficam com medo. Se de repente alguém que está ali é um policial, é algum fiscal, é alguém que pode de repente descobrir que eles sonegaram o imposto, que de repente eles furtaram alguém, que de repente eles trapacearam alguém, que de repente eles estão com algum documento falso. Então aquele que faz coisas erradas, ele foge quando ele vê que pode ter alguém que pode descobrir o que ele fez de errado. Agora, qualquer justo, aquele que pratica justiça, ele está confiado como filho do leão. Ou seja, eles têm confiança, assim como o filho do leão que é protegido pelo pai, pelo seu leão, pelo seu pai que é um leão que o protege, aquele que é justo, que faz tudo de maneira correta, não tem medo de nada. Então o versículo 1 está dizendo: faça sempre a coisa certa. Se a Receita Federal bater na sua porta, você vai mostrar os documentos e dizer: está tudo pago. Se você for questionado a respeito do seu celular, do seu computador, do seu carro, da sua casa, você vai dizer: está tudo aqui, as notas fiscais. Tudo eu comprei com meu dinheiro de maneira honesta. Esse é o versículo 1. Versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O versículo 2 fala que, por causa do pecado da terra, existem muitos príncipes.
você vê que não existe político correto. Não existe rei, rainha, governador, prefeito, imperador que faça tudo certo. Todas as pessoas que governam sobre a terra cometem pecados. Eles desviam dinheiro, eles falam coisas que não deveriam ter falado, às vezes eles favorecem um lado e prejudicam o outro, às vezes eles fazem a obra no lugar e sendo que outro lugar tinha uma obra que era mais importante. Todos eles, todos os governadores, príncipes, presidentes, governadores, prefeitos erram. E o versículo 2 está dizendo para nós assim: por causa da transgressão da terra, por causa das coisas erradas que acontecem na terra, muitos são os seus príncipes. Ou seja, sempre os povos estão inquietos, estão querendo trocar os seus políticos, os seus governantes. Existem muitos presidentes, muitos governadores. Por quê? Por causa dos erros que são cometidos. Mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Ou seja, a terra ela continua quando existe a virtude de homens que são prudentes e sábios. Quando você encontra um político, um governante, um presidente, um imperador, um governador que é prudente e sábio, ele consegue levar avante aquela terra, ele consegue fazer com que o governo dele dure um pouco mais de tempo, ele consegue fazer com que as coisas naquela cidade, naquele estado, naquele país fiquem mais organizadas. A terra continua indo bem quando ela tem pessoas prudentes e sábias. É isso que o versículo 2 está dizendo. O versículo 2 está falando de um assunto político, está falando que existem muitos governantes na terra porque existem muitos erros. E quando você encontra alguém que é prudente e sábio, a terra consegue avançar, consegue prosperar. Então o versículo 2 está dizendo: escolha bem aqueles que são os seus políticos. Se você tem essa chance de fazer a escolha, escolha homens prudentes e sábios. Versículo 3: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. O pobre que oprime o pobre é como chuva impetuosa que destrói, é como chuva impetuosa. Nós sabemos que a chuva impetuosa, ela destrói toda uma plantação. Ela não deixa nenhum trigo. Se um pobre que passou pela situação de pobreza, sofre as dificuldades da pobreza, encontra outro que é seu semelhante, e ao invés dele ajudar o outro, mas ele pisa no outro, ele esmaga o outro que também já está sofrendo que nem ele é como uma chuva que não tem, que é impetuosa, ou seja, ele é como uma pessoa que não tem misericórdia. O versículo 3 está dizendo que o homem pobre que oprime o outro pobre é alguém terrível, é alguém que não deixa nada, que mostra que não resistou nada de bom nele, né, na pessoa. Versículo 4: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Isso aqui está em laranja claro porque é um texto que fala de sabedoria, né? Quem deixa a lei louva o ímpio. Quem guarda a lei peleja contra eles. Então, qual que é a sabedoria do versículo 4? Se você conhece alguém que deixa a lei e louva o ímpio, você já sabe que ele é uma pessoa com quem você não deve andar. Agora, se você vê que a pessoa guarda a lei e peleja contra quem faz as coisas erradas, essa é a pessoa com quem você pode andar. Esse versículo poderia ter sido pintado de verde claro, porque ele é um versículo também que pode ser interpretado no sentido de justiça, não é mesmo? Você pode dizer assim: os que deixam a lei louvam o ímpio, ou seja, quem desobedece à lei apoia quem faz as coisas erradas, mas os que guardam a lei pelejam contra os ímpios, eles lutam pela justiça. Mas eu deixei em laranja claro porque eu estou dando o enfoque da questão da sabedoria. Que quando você conhece alguém que deixa a lei, ele vai apoiar os que fazem a coisa errada.
Mas quando você conhece alguém que guarda a lei, ele vai lutar contra os ímpios, contra os que fazem as coisas erradas. Mas poderia ter sido pintado de verde claro, no sentido de justiça. Versículo 5: Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Esse versículo também, a sabedoria quando você conhece uma pessoa que pratica maldade, por mais que você fale, pague o imposto, ele vai dizer, eu não quero pagar, porque o governo é corrupto. Ele não entende que se todos pensarem igualmente, não vai haver asfalto, não vai haver posto de saúde, não vai haver escola nenhuma, porque não vai ter recurso nenhum. Então, o correto é pague o imposto. Se alguém faz o desvio, isso não é problema meu. Pense numa. Você que está ouvindo essa mensagem está pensando assim, mas se eu posso sonegar, pelo menos eu posso guardar uma parte do dinheiro de ser corrompido. Mas pense o seguinte: a lei fala que você tem que pagar aquele imposto, certo? Se eu pago aquele imposto e eu cumpro a lei, e depois alguém desvia aquele dinheiro, ele não desviou o meu dinheiro. Ele desviou o dinheiro do Estado. O dinheiro já não era meu. O meu dever é cumprir a lei, devolver para o Estado aquele recurso. Se um agente do Estado rouba o Estado, ele não roubou o meu dinheiro, ele roubou o Estado. E esse pensamento também se aplica para Deus. A Bíblia fala que nós devemos devolver o dízimo, 10% dos nossos ganhos. Quando eu devolvo 10% para a igreja, eu estou devolvendo para que a igreja use o recurso para a obra de Deus. Se alguém que trabalha dentro da tesouraria mete a mão naquele dinheiro, ele não meteu a mão no meu dinheiro. Ele meteu a mão no dinheiro que foi dado para Deus. Então, a questão ali é de Deus com ele. Então, quando eu leio o versículo 5, os homens maus não entendem o juízo. É uma maldade eu não entender que o dízimo não é meu. Simplesmente ele é de Deus. E o dinheiro do imposto também não é meu. Ele é do Estado. E quando eu insisto em não entender isso, eu não estou entendendo o juízo. O juízo é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu entrego o que é de César, o que é imposto para o Estado, que representa o César, e dou a Deus o que é de Deus, o dízimo, que é de Deus. Então os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Esse é o versículo 5. A sabedoria aqui está em: entenda que a mim e a você cabe fazer o que é o certo. Versículo 6. Mas o versículo 5, ele também poderia ser pintado de verde claro. Pode ser lido como justiça. Inclusive, no versículo 5 tem a palavra juízo, né? Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Lendo pelo juízo, os homens maus não entendem, por exemplo, que têm que pagar a pensão dos seus filhos. Não deu certo o casamento com a esposa? Houve uma separação, houve o divórcio? Os homens maus não entendem o juízo. Tem que pagar a pensão do filho. Ah, mas eu vou dar o dinheiro e aquela mulher está usando. Não. A mulher usa o recurso para o filho. Então, você precisa encontrar a justiça. Não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os que buscam a Deus entendem. Não deu certo? Eu tenho compromisso com a justiça. Os meus filhos não têm nada a ver com o que aconteceu com relação à ex-mulher. Esse é o pensamento correto, o pensamento justo. Então veja, o versículo 5 pode ser interpretado no sentido de sabedoria e também é uma sabedoria.
Você que é pai, que de repente não deu certo com a esposa, você tem esse compromisso, esse dever. É sábio você continuar a respeitar as pessoas e a cuidar dos seus filhos. Versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Está em marrom, claro, porque está falando de pobreza e de riqueza. Então ele fala: melhor é você ser pobre e andar na sinceridade. A palavra sinceridade significa sincera. Sincero, vem de sincera. Significa que você é transparente. Quando um vaso está trincado, as pessoas colocam cera para esconder a trinca do vaso. Mas quando você é sincero, você não coloca cera. Você vai até Deus revelando as suas falhas, os seus defeitos, os seus pecados. Então é melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico, do que o que faz coisas erradas. O versículo 6 está dizendo que não adianta você ser rico enganando os outros. O versículo 6 não condena a riqueza, mas ele condena a riqueza que é adquirida por meio de caminhos perversos. Versículo 7. Está em laranja escuro, porque são os versículos que falam sobre a família. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Então o versículo 7 está dizendo: obedeça a lei, não seja glutão. O versículo é muito claro. Não seja glutão, não seja comilão, não coma em excesso, para não envergonhar o seu pai. Envergonhar o pai em que sentido? Quem come em excesso fica acima do peso, é mais difícil de caminhar, tem mais propensão a ter vários problemas de saúde, pode chegar a ter problemas na circulação e no coração. E tudo isso traz dificuldades para o pai. Então o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Versículo 8. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. Aquele que aumenta suas riquezas com usura. O que é usura? Cobrar juros altos. O que é onzena? Onzena traz a ideia de cobrar 11 ao invés de cobrar até 10. Ele cobra tanto que ele cobra onzena, cobra a mais para poder lucrar o máximo possível. Quem faz isso, o versículo 8 está dizendo, quem aumenta sua fazenda com usura e onzena, ou seja, explorando o próximo, ele ajunta, até que Deus faz com que outra pessoa assuma a posição dele e ajude os pobres. Esse é o castigo de quem fica juntando muita riqueza. Deus faz com que a pessoa, em algum momento, tenha que passar o que tem para alguém que vai ter compaixão dos pobres. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, quem não escuta a lei de Deus, quando ora a Deus, Deus não escuta. Porque quem não obedece, Deus não escuta. Inclusive, Isaías 59:1 fala que a mão do Senhor não está encolhida, e os ouvidos dele não estão agravados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus, ele não escuta a oração de quem vive no pecado. Versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então o versículo 10 fala: quem desvia o reto do caminho vai cair na cova, mas quem é sincero vai receber o bem. Sincero, o que é transparente. Confessa os seus erros, confessa os seus pecados. É isso que significa sincero. Ele não coloca cera, ele é sem cera. Ele não coloca cera para esconder os seus erros, os seus pecados. Mas ele é verdadeiro diante de Deus. Esses vão herdar o bem. Por que que o sincero herda o bem? Porque quando o sincero vai até Deus e fala: Deus, eu pequei, eu pensei em isso de errado. Quando ele fala,
ele já começa a refletir. Eu não posso continuar fazendo isso. Então o sincero, ele vai confessando, confessando e vai vendo que tem que mudar. E ele vai mudando a cada momento em que ele é sincero e chega um momento em que ele vai alcançando a perfeição. Nós nunca seremos perfeitos, porque sempre tem coisas para melhorarmos, mas nós podemos ser melhores. E podemos ser melhores quando somos sinceros. Versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Então, o versículo 11 fala que o homem que é muito rico, ele pensa que sabe tudo. Ele pensa porque ele tem dinheiro, ele tem muito conhecimento a respeito de vários assuntos, ele gasta dinheiro em muitas coisas, ele pensa e que sabe tudo. Agora, existe o pobre que é sábio. Ele não tem a riqueza, mas ele tem sabedoria. E ele fica só vendo que o rico acha que sabe tudo, mas tem um monte de coisas que o rico faz que estão erradas, mas ele mesmo não enxerga, porque ele pensa que por causa da riqueza dele, ele sabe tudo. Versículo 12. Então, o que esse versículo 11 nos ensina? Se você é muito rico, entenda que você depende de Deus. O Salmo 127 fala: se o Senhor não vigiar da cidade, em vão vigia a sentinela. O seu segurança pode errar em algum momento, para aquele que é rico. Agora, o pobre que é sábio o examina. O pobre que é sábio, por exemplo, uma sabedoria simples. Né? Você olha para o rico com os seus seguranças e você pensa que se tiver alguém que tenha uma arma com aquele de alta precisão, com laser e com visores, a pessoa pode estar rodeado de muita segurança e pode morrer. Basta lembrar da história do presidente John Kennedy dos Estados Unidos. Para quem conhece a história, sabe que ele estava tomando posse como presidente americano. Ele estava lá fazendo o passeio do carro, estava de pé no veículo, acenando para as pessoas, e alguém, de longe, deu um tiro e acertou na cabeça dele e ele morreu. E todos até hoje não sabem quem foi essa pessoa que deu esse tiro. Então veja, é um homem rico que acha que sabe tudo, cercaram todo lugar de seguranças, mas alguém conseguiu colocar uma arma com um tiro certeiro e conseguiu matá-lo. Então o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Esse versículo fala que ele está relacionado à questão política também. Quando os justos triunfam, existe grande alegria, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem, ou seja, ocorrem coisas terríveis. Os homens se escondem significa as pessoas ficam assustadas com as decisões políticas, com o que vai acontecer. As pessoas ficam sofrendo, elas se escondem. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja que o versículo 13 fala que quem esconde o pecado não muda de vida. Como nós falamos que o sincero ele melhora porque ele confessa o pecado, ele é transparente e ele vai vendo que ele tem que melhorar. Então o que confessa o pecado, o que é sincero, não tampa o pecado, ele vai alcançar misericórdia. O que confessa e deixa o pecado vai alcançar a misericórdia. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aqui, bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que continuamente respeita a Deus. Temer significa respeitar. Então, o que teme, que continuamente teme, que sempre respeita a Deus. Mas o que endurece o seu coração para Deus virá a cair no mal. 15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Já viu um leão bramidor? Quando o leão brame, é porque, quando ele dá o seu rugido, é porque ele está diante da presa. Ele vai atacar a presa para matá-la. Imagine um urso faminto.
O urso faminto, ele, com toda a força que ele tem, ele pode causar uma grande destruição. E ele está dizendo aqui no 15, como leão bramidor que está diante da sua presa, como urso faminto, um urso, né, ou seja, como com a força de destruição, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Então, se você elege uma pessoa que faz o mal, o versículo 15 está relacionado com política também. Ele está pintado de marrom claro porque ele está falando sobre a questão do povo que é pobre. Mas ele tem uma relação com a questão política. Se você tem um ímpio como governante, como líder do país, né, ele vai trazer destruição terrível para o povo. Versículo 16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O que é avareza? É amor ao dinheiro. A pessoa ama tanto o dinheiro que a pessoa segura o dinheiro e não gasta o dinheiro, sendo que ela pode gastar para fazer o que é necessário. O avarento, ele deixa de comer, deixa de comprar roupas, deixa de fazer a troca do que precisa trocar, porque ele ama o dinheiro. Então, o príncipe falto de inteligência multiplica as transgressões, porque o governador, o presidente, o político que não tem inteligência, ele não aplica os recursos financeiros, ele multiplica as opressões, porque ele não instala a escola no local, ele não cria o posto de saúde que tem que ser instalado, porque ele administra o dinheiro para não gastar aquele dinheiro. Então, o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza, o que pega o dinheiro e fala, vamos aplicar no que tem que ser aplicado, prolongará os seus dias. Versículo 17. Isso aqui se aplica também para a nossa vida, né? Cada um de nós é príncipe da própria vida. O príncipe é o quê? É uma pessoa que tem um certo nível de poder. Nós temos todo o poder sobre a nossa vida. Se eu decido ser avarento em comprar o que eu preciso para a minha saúde, para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento e desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento na carreira profissional, se eu guardo dinheiro e não invisto em mim mesmo, eu aumento, eu multiplico o sofrimento que eu vou passar. Né? A não comprar o remédio, não comprar as roupas, não comprar os cursos, os treinamentos, não investir no meu crescimento, multiplica a minha opressão, multiplica o meu sofrimento. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O versículo 17 está dizendo que o homicida ele carrega a culpa até o dia que ele morre. Ninguém o detenha. Ninguém queira tirar a culpa dele. Ele matou alguém, ele vai carregar a culpa. Ele vai carregar a marca de que ele matou alguém. De que ele cometeu esse crime. Ninguém o detenha. 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então aqui o que anda sinceramente, o que é transparente, o que vive se corrigindo, aceitando melhorar a cada dia, se salvará. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo, porque o perverso só pensa em fazer coisas erradas. Faz coisa errada, faz coisa errada, faz coisa errada, cairá logo. Versículo 19, está em azul claro, porque fala sobre preguiça e trabalho. Versículo 19, o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Quem segue preguiçosos vai ficar na pobreza, mas o que trabalha na sua terra terá multiplicação, terá fartura. O que é lavrar a sua terra? A nossa terra é a nossa vida. A nossa terra envolve a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, a nossa vida, nossa carreira, nossa vida profissional. Então, o que trabalha na sua terra, o que trabalha em si mesmo, trabalhando no seu caráter, trabalhando no seu relacionamento com Deus, trabalhando as suas habilidades para poder abrir o seu próprio negócio, para poder realizar os seus trabalhos com excelência, virá a fartar-se de pão. Mas o que segue a ociosos
ociosos é quem vive sem fazer nada, se fartará de pobreza. Quem vive com amigos que não fazem nada para a sua própria vida espiritual, não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, se fartará de pobreza espiritual. O que segue ociosos de estudo se fartará de pobreza, porque não terá conhecimento a respeito de nada e não poderá ter um trabalho digno, se fartará de pobreza. Então o que segue a ociosos se fartará de pobreza, mas o que lavrar a sua terra terá fartura de pão. 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Quem é fiel é aquele que é correto nos contratos. Ele vai ser abundante em bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer, o que se apressa a enriquecer é aquele que é infiel, é aquele que desonra o contrato, é aquele que passa a perna no próximo, é aquele que engana. O que se apressa para ficar rico não ficará sem castigo. Porque as coisas desonestas para querer ficar rico o mais rápido possível serão castigadas. 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O versículo 21 está falando sobre justiça. Muitas vezes, as pessoas que estão julgando um processo, elas olham para a aparência da pessoa. E conforme a aparência, elas decidem por um lado ou por outro. Mas o versículo 21 está dizendo que você tem que julgar de acordo com a justiça, não olhar para a aparência das pessoas. Porque se você fica olhando para a aparência das pessoas, você vai tomar a decisão injusta, a decisão errada. E o versículo 21, na parte final, fala que porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que significa prevaricar? Prevaricar é não fazer o certo, não fazer o que tem que ser feito. Então ele está dizendo que o ser humano, por muito pouco, um bocado de pão por muito pouco, ele não faz o certo, ele não faz o que tem que ser feito. Então, se você fica olhando para a aparência das pessoas para tomar a sua decisão, quando você está responsável por julgamento de uma questão, você vai errar. Então, não tenha respeito pela aparência para fazer o julgamento. Olhe os fatos. É isso que interessa, para que você faça o que é justo. Versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Está aqui em marrom claro porque fala sobre riqueza e pobreza. Então, quem tem olho mau corre atrás de riqueza e não sabe que vai vir sobre ele a pobreza. Por quê? Porque aquele que tem o olho mau, quando fala aqui que ele corre atrás da riqueza, significa que ele se apressa para ficar rico e significa que ele faz qualquer coisa para ficar rico. E quem faz qualquer coisa para ficar rico faz até coisas erradas. Então, nesse meio caminho, quando ele fizer as coisas erradas, ele vai receber a pobreza ao invés de alcançar a riqueza, por ele ter esse olho mau, esse olho torto, esse olhar errado de querer a riqueza a todo custo. A riqueza, ela é o resultado de você fazer a coisa certa todo dia, com constância, com dedicação, com trabalho, com honestidade. Então a riqueza ela é apenas resultado. Agora, quando a pessoa não entende isso, ela quer a riqueza pela própria riqueza, só para ter a riqueza, ela corre atrás da riqueza com toda a força. E ela acaba tropeçando, fazendo muitas coisas erradas. E é por isso que o versículo 22 fala que quem tem um olho mau não entende que tem que se aperfeiçoar e fazer a coisa certa e esperar o tempo correto para receber a riqueza. Ele não sabe, o olho mau faz a pessoa pensar na riqueza em si. Só que ela não sabe que ela vai tropeçar muito quando ela está correndo visando a riqueza. E isso vai, ao invés de ajudar, vai fazer ela cair na pobreza. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O versículo 23 está em roxo, porque o roxo é a cor que fala de todos dos versículos que falam sobre como usamos a nossa língua, a nossa palavra, a nossa boca.
Quem repreende o outro vai ser depois mais respeitado do que aquele que fica elogiando, do que o bajulador. Versículo 24. Laranja escuro porque fala da família. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Quem rouba o pai ou a mãe é amigo do destruidor. Está destruindo a própria família. Versículo 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Altivo de ânimo é aquele que grita com os outros. É aquele que se coloca como superior em relação aos outros. É aquele que vai em todo lugar, ele traz confusão. Então o altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O texto está dizendo: o que confia no Senhor ficará bem. Engordará ficará bem. Trará paz, se alimentará bem, engordará porque come tranquilo, fica em paz. Agora, quem vive trazendo contendas não consegue ter uma refeição tranquila em casa, no ambiente de trabalho. Ele sempre está gerando guerra, conflito, contenda. Versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Então veja, o versículo 26 fala: o nosso coração pode nos enganar. Devemos prestar atenção ao que passa no nosso coração. Agora, o que anda sabiamente, o que avalia o que passa no seu coração, escapará. Quem anda com sabedoria escapa do laço de cair na aparência das pessoas. O que anda sabiamente, ele sabe que uma pessoa não deve ser avaliada pela aparência, pela riqueza, por aquilo que ela tem, mas eu devo avaliar a pessoa se ela teme ao Senhor. Porque se ela tem respeito extremo ao Senhor, então eu sei que ela vai fazer as coisas certas. Então, o que anda sabiamente escapará. O que anda sabiamente não vai pelo coração, vai pela leitura da palavra, para fazer a avaliação das situações. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. O versículo 27 diz: quem ajuda o pobre não vai ter necessidade. O que esconde os olhos de olhar para o pobre terá muitas maldições. Em outras palavras, quem se esconde, foge do pobre para fazer questão de não ajudar o pobre, será amaldiçoado. Versículo 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando tem muitas pessoas fazendo coisas erradas no poder, os homens se escondem, ou seja, os homens ficam assustados com as decisões políticas, econômicas, quando os ímpios é que estão governando. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, voltando aqui no 27, ajude o pobre. O Salmo 41 fala que existem 6 bênçãos para quem atende ao pobre. E o capítulo 11 de Provérbios fala que a alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido. Então, aquele que tem bondade, generosidade no coração em atender, ajudar o pobre, a alma generosa prosperará, ele prospera. E aquele que atende será atendido, aquele que atende à necessidade do pobre. Quando ele passar por necessidade, o próprio Deus atenderá a pessoa, ajudará a pessoa a passar pela situação difícil. Essa é a meditação do Provérbios 28. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.